Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus. Eu estou aqui com a pastora Vânia. A pastora Vânia acabou de retornar de uma caminhada segura com a irmã Genilza. As duas tiveram a oportunidade de levar duas pessoas a Cristo. A moça que estava desviada e um rapaz que era espírita, receberam Jesus como Salvador. O que eu acho bonito é que o Evangelho ele não está preso. A igreja está enclausurada. Estamos proibidos de ir para as reuniões do templo, mas o Evangelho não está preso. E hoje duas pessoas têm recebido Jesus como Salvador. Também temos gravado alguns vídeos, enviado devocionais para as várias pessoas e pedindo que essas pessoas mandem para outras pessoas com a finalidade de continuar pregando e declarando em todo o tempo que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sempre quando eu lembro disso, eu me lembro de Filipenses, que fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte de cruz, tomando a forma de servo. E Deus o exaltou soberanamente e deu a Jesus o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Bendito seja o nome de Jesus. O Yeshua, como cantamos, Jesus, como pronunciam os irmãos da língua latina, Jesus, pronunciado em inglês, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. A Ele amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Amém. É o que diz Romanos capítulo 11, a doxologia, um pequeno louvor no final do capítulo 11 de Romanos. Bendito seja Deus. Nós vamos iniciar os estudos, vamos iniciar o estudo da igreja. Estamos estudando sobre a eclesiologia. Antes eu queria orar com você. Eu queria que a gente agradecesse ao Senhor Jesus por mais esse dia. Ele tem sido bom. É interessante assim como eu tenho visto cura nesses dias. Como eu tenho visto pessoas pedindo ajuda. E eu falo assim, Senhor, quem somos nós? Mas não somos nós. É Ele, o poder dEle e a graça dEle. E crianças que, como a pequena Laís, que chegou desenganada no hospital, já sem vida, e hoje já está com vida, com sorriso, curada, louvado seja Deus. O missionário Alisson das Novas Tribos também estava com um quadro bem ruim do coronavírus, já está em casa de alta. A irmã Jane, talvez ela vá me ouvir mais tarde, mãe do Isaac, do meu saudoso amigo Totti, companheiro que eu honro muito até hoje, pediu oração pela sobrinha que estava ruim com a filhinha. Novamente o Senhor curou, já estão de alta, já estão indo para casa. Tantas maravilhas o Senhor tem feito, louvado seja Deus. Tantas coisas temos para agradecer e tantas coisas temos para louvar a Deus. Eu tenho falado para quem eu posso, nós estamos passando pela prova, dando glória a Deus. Nesse tempo, para nós que é um tempo difícil, tenho também atendido algumas pessoas que estão bastante tensas e bastante preocupadas com tudo que está acontecendo. Mas lá em Filipenses capítulo de número 2, como recitei mais cedo,
diz que Jesus recebeu o nome que é sobre todo nome. É nome sobre o coronavírus, Covid, SARS-CoV-2, como quer que chamem. É um nome que nos salva. É pelo nome de Jesus que recebemos o perdão dos nossos pecados. É pelo nome de Jesus que nós vamos orar agora. Convido a você, aonde está, fechar os teus olhos, curvar sua cabeça por um instante e nós vamos agradecer a Deus, Pai, no nome de Jesus, todas as bênçãos, e vamos orar por esse tempo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Tu és o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que neles há. Meu Deus, como nós somos felizes e bem-aventurados no dia que o teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós, Senhor Deus, corremos por os braços do Senhor Jesus Cristo, a quem amamos, a quem pregamos e a quem declaramos que a nossa vida pertence a Ele. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor Deus, pelo ar que entra e sai dos nossos pulmões. Obrigado, Senhor Deus, por todo o suporte que o Senhor nos deu hoje, pelo alimento que tivemos. Senhor Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela Tua grande graça. Obrigado por essas curas divinas, Senhor Deus, nesse tempo de correção. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra não está presa. E mesmo nesse tempo, Senhor Deus, o Senhor está alcançando as pessoas. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. É nome doce, é nome precioso, é nome de Salvador, é nome de Senhor, perdoador, remidor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar pelas pessoas que vão estar conosco, já estão, e as que vão se unir. Amém. Que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor derrame muito da Tua graça na noite de hoje e nos conduza, eu e a pastora Vânia, no ensinamento da Tua palavra. Amém, Jesus. E que esse ensinamento possa trazer grande edificação nesse tempo. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque todos nós estamos bem, estamos debaixo das Tuas asas, ó Altíssimo. Amém, Jesus. E é nelas que nós nos abrigamos até passar a calamidade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós confiamos em Ti. Nós acreditamos em Ti. Amém, Senhor. E a nossa vida está em Ti. Louvado seja o Teu nome para sempre. Amém. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Sua sobrinha a Deus. Regina falou muito lindas suas palavras. Olá, Rejane. Regiane. Deus abençoe. Muito obrigado por estar nos ouvindo também. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo aí, com a tua mãe, que é a minha irmã, e com todos da tua casa, os teus filhos. E seja grande a visitação do Senhor Jesus na tua vida, te acrescentando cada dia fé, te acrescentando graça, poder do Espírito Santo para estar sempre firme. Bendito seja Deus. Nós vamos então começar lembrando que estamos estudando nessa primeira aula a doutrina da igreja. A doutrina da igreja consiste da igreja em Cristo. E eu gosto muito de pensar igreja em Cristo, baseado no que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, pessoas que residiam na Tessalônica. Essa cidade até hoje existe. Ela na verdade é chamada de Tessalonique, e ela é uma cidade portuária, louvado seja Deus, da Grécia. E Paulo, no capítulo 1 dessa primeira carta, no versículo 1, ele fala algo muito precioso. Ele fala: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, ou seja, daqueles irmãos convertidos que moravam nessa cidade portuária da Grécia, que até hoje existe, tá lá, que é uma cidade que o comércio
internacional é muito intenso até hoje. E ele fala, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai. Eu gosto muito disso. Eu acho que a gente não deve perder a oportunidade sempre de dizer, Deus, Tu és o Pai. O artigo definido, não existe outro como Ele. Ele é diferente do nosso Pai. O nosso Pai, Ele falhou. Eu como pai, eu tenho 3 filhos que já estão grandes, eu lamento as falhas que eu tive com eles. Mas Deus, o Pai, Ele nunca falhou conosco. Amém, glória a Deus. Então diz, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Porque dele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Amém. Amém. Igreja, ela tem que estar em Deus. E ela tem que estar também em Jesus Cristo. É interessante a gente saber que com muito pesar eu falo isso, algumas igrejas nunca estiveram em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Diferente dessa igreja, que historicamente foi uma igreja exemplar. Se você ler as 2 cartas, Paulo, ele cita uma série de elogios a esses irmãos dessa igreja, e esses irmãos então, eles eram alvos da constante oração e louvor e graças a Deus que Paulo dava a Deus por conta da fé desses irmãos. Louvado seja Deus. Que a gente também venha entender isso e venha estar em Cristo e em Deus Pai. É interessante que uma igreja, como a igreja de Tessalônica, nessa época de Paulo, Silvano e Timóteo, foi uma igreja que resistiu às perseguições do Império. Foi uma igreja que foi massacrada, como nós vimos na última aula, mas eles não negaram a Jesus, eles foram fiéis. Glória a Deus. Foram verdadeiros. E é o que nós precisamos ser. Fiéis, verdadeiros adoradores, seguidores do Senhor, não abrir mão da nossa fé, porque nós estamos em Deus. Nós estamos em Jesus. É como se nós estivéssemos imersos em Deus Pai. Que coisa linda! É como se nós estivéssemos imersos em Jesus Cristo. Isso me faz lembrar Ezequiel 47, que ele viu um rio que saía lá do altar, lá do trono de Deus. E ele então, ele ia andando com águas sobre os dedinhos, os artelhos, o calcanhar. E ele foi um pouco mais, e as águas iam até ali a região da canela, e andou um pouco mais, ia na região dos joelhos, e ia um pouco mais e a água estava na cintura. E tem pessoas que acham assim, água na cintura, água no umbigo é sinal de perigo. Mas Ezequiel, ele foi mais fundo nesse rio. E ele não podia mais estar de pé. Ele nadava nesse rio de graça, nesse rio de vida, que onde as águas passavam, curava. Esse rio é o Senhor Jesus Cristo. É um rio de vida. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória, que nos anima, que nos consola e que nos guarda. Judas falou, ao único Deus, Salvador, por meio de Cristo o Senhor, majestade e glória, poder e reino antes e agora e para todo sempre. Amém. Porque ele disse, ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da tua glória, da sua glória. E era isso que a igreja dos Tessalonicenses cria, estar em Deus, estar em Jesus Cristo. E é o que nós vamos estudar. Muito bem. Nós então queremos estudar sobre a instituição da igreja. Quem instituiu a igreja? Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele falou para Pedro o seguinte, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É a pedra principal. É a pedra de esquina, que também é pedra de tropeço daqueles edificadores daquele tempo. Naquele tempo existia uma religião bem estruturada. Eles passaram por uma série de situações, e ali naquela época de Jesus existia um lugar chamado Sinédrio.
Se você estuda um pouco de teologia, você vai ver que o Sinédrio representava a boca de Deus. Era composta por 70 homens. E tinham 6 partidos no Sinédrio. Os mais importantes eram os fariseus, que significa segregados, e os saduceus, que era composto de gente bastante intelectualizada e com dinheiro. Eles tinham um problema com relação aos fariseus. Eles não acreditavam em ressurreição dos mortos, nem tampouco em anjos. E eles eram meio que materialistas, estavam ali no Sinédrio. Também tinha os essênios, tinha os herodianos, que eram representantes de Herodes. Herodes tinha uma dinastia. Nessa época, Herodes era um dos 3 reis, foi dividido, por isso que chama-se tetrarca. Monarca é um rei só, mas ele era um dos 3 reis que ali administrava a Judéia. Então tinha os herodianos, tinha os escribas eram muito estudados, eram advogados na época, porque conheciam bastante a lei, e eram pessoas assim que eram muito consideradas, muito respeitadas. E temos também ali, além dos escribas, nós temos os, resumindo, fariseu, saduceus, herodianos, essênios, os escribas, e um grupo que era político, que entendia tudo, olhava tudo pela ótica da política. Eles eram chamados de zelotes. Muito bem. Quase parecido com o que nós temos hoje. Nós não temos esses nomes, mas temos pessoas que até hoje são muito legalistas, como os escribas e como os fariseus. Nós temos pessoas que não acreditam que o Senhor possa curar isso. É chamado no nosso tempo de pessoas que creem no cessacionismo, que cessou. Não há batismo com o Espírito Santo, não há milagres. Aquilo que aconteceu foi uma dispensação para a instituição da igreja. Eu não encontro apoio na Bíblia para isso. E outra, Deus não é Deus dos mortos. Eu já tenho visto com meus próprios olhos muitos milagres. Muitas pessoas que receberam curas, inclusive até de doenças malignas como câncer, e muitas pessoas que era impossível elas terem uma transformação da vida e realmente tiveram. Então Deus não cessou a sua graça. Não há limite para a multiforme graça do Senhor. Então aqueles homens saduceus, eles hoje estão aí também, são pessoas materialistas, que encaram a Bíblia e o culto a Deus como algo mecânico. Isso é um grande perigo. Nós temos que amar ao Senhor com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças e com todo o nosso coração, que é o sentimento. Então, temos também um grupo dentro da igreja evangélica que crê numa teologia chamada teologia da libertação. É um revival, vamos chamar assim, uma releitura daquilo que foi Puebla no final dos anos 70. A Igreja Católica reuniu bispos, arcebispos e fez o Tratado de Puebla. Então eles acreditavam que o homem deveria ser liberto de poderes, como na época de Jesus, o imperador César, e eles acreditavam que, ainda acreditam, que os governos são um tipo de império maligno e devem cair. Então isso é muito perigoso, porque o reino de Deus não é dessa terra. Eu tenho encorajado alguns irmãos a não misturar, pelo menos nessa época que está muito forte, política com coisa espiritual. Política é política, as coisas espirituais são coisas espirituais. O nosso papel é, bem claro, orar pelas autoridades.
Não militar politicamente em favor de A, de B, mas orar. Orar pelo presidente, orar pelo governador, orar pelas autoridades.